Oi, pessoal! Olha só, em um mercado que parece que muda a cada piscar de olhos, por que raios a gente deveria olhar 100 anos para trás? Parece conto intuitivo, né? Mas é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. Vamos mergulhar em uma das ideias mais poderosas de Benjamin Graham e entender por que eles são mais importantes para o futuro de uma carteira pode, na verdade, estar escondida no passado. E o Graham já começa o capítulo, sabe como? Com essa frase aqui de George Santayana. É um verdadeiro soco no estômago, né? E ela é a base de tudo que a gente vai conversar. A mensagem é super direta. No mundo dos investimentos, esquecer a história não é só um deslize. É praticamente assinar uma sentença de que vamos cometer os mesmos erros. E isso, claro, pode sair bem caro. Tá bom, a frase é forte, a gente entendeu. Mas como é que isso se aplica na prática? No meio daquela loucura que é Wall Street? Sério, como uma ideia tão antiga pode servir de guia com tanta coisa acontecendo, tanta volatilidade? Pois é exatamente essa ponte que o Benjamin Graham constrói. E é por ela que a gente vai passar agora. Então vamos lá, para o primeiro grande puxão de orelha do Graham. A tal da armadilha da memória curta. Ele fala de uma tendência que é, sinceramente, perigosíssima. É como se os investidores, de tempos em tempos, sofressem de uma amnésia coletiva. E o resultado disso, a gente já sabe. Leva direto para aqueles ciclos de euforia maluca e pânico total. E olha, para deixar bem claro, para o Graham, essa falta de perspectiva histórica não é um detalhezinho, um errinho bobo. Não. É um perigo real, ativo, que está ali o tempo todo. Ele via, geração após geração, a galera sendo levada pela emoção, sabe? Pelo agora diferente. E aí, cometiam os mesmíssimos erros, caindo nas mesmas armadinhas de quem já tinha quebrado a cara antes. É impressionante. Mas o legal do Graham é que ele não fica só apontando o dedo para o problema. Ele traz uma solução. E que solução! Ele mostra como usar a história não como se fosse um item de museu, uma curiosidade, mas sim como um verdadeiro manual de instruções prático para a gente usar hoje. E o próprio título do capítulo já entrega o tamanho da empreitada, né? Um século de história do mercado de ações. Ele não tá para brincadeira, não é uma análise superficial de jeito nenhum. O que ele faz aqui é um estudo super profundo, detalhado, para entender os padrões do mercado ao longo de décadas. Ele olha como as ações e os títulos se saíram nos melhores e nos piores cenários econômicos imagináveis. Ele olha como as ações e os títulos se saíram nos melhores e nos piores cenários econômicos imagináveis. E é aqui que está o pulo do gato. O objetivo disso tudo é super prático. Não é para virar professor de história, não. É para se preparar para as batalhas que, com certeza, quem investe vai enfrentar de novo. É sobre entender o passado para conseguir identificar os padrões e, assim, se antecipar um pouco às marés do mercado, que a gente sabe que vêm e vão. Beleza, agora a gente vai para o coração da análise do Graham. Porque ele não olha para a história de um jeito genérico, sabe? Ele usa ferramentas, métricas bem específicas para dissecar o mercado e entender o que de fato está acontecendo. O foco dele é todo nessa relação aqui que é fundamental. A conexão entre o preço da ação, o lucro que a empresa gera e os dividendos que ela distribui. Para o Graham, o preço que aparece na tela, aquela etiqueta, sozinha não quer dizer absolutamente nada. O que importa mesmo é o que está por trás, os fundamentos. São os lucros que fazem a empresa crescer e os dividendos que ela paga. Um preço lá nas alturas sem lucro para justificar? Isso aí é um sinal de alerta gigante. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. De um lado, você tem a euforia. O que acontece nela? Preços das ações vão para a estratosfera, mas os lucros e dividendos, ficam lá embaixo, estagnados. Essa é a zona de perigo total. Agora olha o outro lado, a oportunidade. Os preços estão razoáveis, ou até baixos, mas os fundamentos estão sólidos, os lucros estão crescendo. É exatamente aqui que o investidor inteligente encontra o seu lugar para agir. E quando a gente entende isso, a postura de quem investe muda da água para o vinho. Deixa de ser aquela coisa de reagir no susto emocionalmente a cada notícia do mercado e passa a ser uma ação pensada, calculada, baseada em fatos. E essa palavra armado é perfeita, porque o conhecimento da história funciona como um escudo mesmo. É uma proteção contra o pânico, contra aquela euforia cega, contra a pura especulação. É isso que dá a base para criar uma política de investimentos que não vai balançar com qualquer ventinho do mercado, porque ela está presa na realidade, nos fatos. Então, qual é o caminho das pedras, segundo Graham? É simples e direto. Primeiro passo, estude a história. Não tem atalho. Segundo, analise os fundamentos, mergulhe nos números. Terceiro, com base nisso, defina sua política, as suas regras do jogo. E por último, o passo que amarra tudo.
Haja com a racionalidade que todo esse preparo te deu. É, no fundo, uma jornada para sair da emoção e chegar na disciplina. E com isso, a gente vai amarrando a grande lição do Graham nesse capítulo. A ideia central é essa: transformar o passado num guia, num mapa confiável para a gente navegar nas águas, muitas vezes turbulentas, do futuro. Bom, para a gente resumir e levar para casa, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a história nos ajuda a entender os ciclos do mercado, a reconhecer a cara da euforia e do pânico. Segundo, ela nos dá ferramentas práticas, como a relação preço-lucro, para a gente ter um termômetro se o mercado está caro ou barato, e nos ajuda, claro, a evitar os erros que outras pessoas já cometeram. E talvez o mais importante de tudo, nos ensine a basear nossas decisões em fatos, não em achismos ou previsões, e a manter sempre um pé atrás, com o ceticismo saudável, principalmente quando todo mundo parece otimista demais. E para fechar, fica essa provocação. Pensa um pouco. E hoje? Se a gente olhar para o mercado agora, com todas as narrativas, todas as emoções à flor da pele, será que o mercado está agindo com base em fatos ou em sentimentos? Será que nós estamos dando ouvidos às lições da história ou será que estamos, de novo, no caminho de repetir os mesmos erros? A resposta para essa pergunta, bom, ela pode ser a grande diferença entre o sucesso e o fracasso na jornada de quem investe.